Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham pela internet, através dos vários canais que divulgam nessa noite mais uma edição, 23ª edição do Café com Kardec e Amigos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite em que trataremos da temática da saúde e da espiritualidade. O nosso café, na noite de hoje, está sendo transmitido pelo nosso canal Seridó Espírita, também pelos canais da TV7, em parceria com a TV7, com a Rede Amigo Espírita, e também, hoje, excepcionalmente, pelo canal do YouTube Luz da Alma. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho também do canal Luz da Alma, e como também é de costume, pelos faces, tanto do Seara de Luz de Currais Novos, Sementes do Cristo de Acari e o nosso GBEM de Parelhas. Então, estamos ao vivo aí por diversos canais nessa noite. Enviamos o nosso cordial abraço a todos vocês que já estão conosco, nos acompanhando. Nessa noite em especial, costumeiramente a gente tem no nosso café o momento artístico, né? Mas hoje nós vamos chamar aqui para a tela, para fazer essa abertura juntamente conosco, antes de chamar os nossos convidados, nossos debatedores, expositores que estarão conosco nesse café. Vamos chamar aqui o nosso querido amigo Alisson Campelo. Alisson, meu amigo, boa noite. Você tem um recado, uma Igor. mensagem especial aí para os nossos amigos, né, Alisson? Temos sim. Boa noite, Igor. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelos mais diversos canais aqui que estamos transmitindo. Boa noite também a Monique, a Jomar, que já se encontram no nosso backstage, na parte de trás, né, das câmeras. E hoje para nós é um dia muito feliz também, porque a partir do dia 13 de maio, que foi a criação do canal Seridó Espírita, com esse intuito e esse objetivo de divulgação, a gente vem aqui aos pouquinhos trabalhando, trazendo os amigos, também trazendo voluntários para dentro do canal, conhecendo novas pessoas, fazendo parcerias com a TV7, Rede Amigo Espírita, e a gente vai construindo um caminho e cada degrauzinho é comemorado com alegria e satisfação pela divulgação que a gente vai realizando, vai trabalhando nisso que escolhemos para as nossas existências como trabalhadores do Mestre, né? Trabalhadores de Jesus, da Seara Espírita. Então hoje nós atingimos no YouTube a meta de 2.000 inscritos, como vocês viram no início da abertura, né, Igor? E a gente conseguiu os primeiros 1.000 inscritos também num café com Kardec, que inclusive você era o mediador, Igor. É verdade, eu Então, me lembro muito bem aí. eu estou pensando seriamente, em vez de eu ser o mediador na próxima segunda, colocar você para ver se a gente bate os 3.000. E isso é importante, gente, essa meta que a gente vai conquistando, vai passando, porque a gente vai vendo a credibilidade que o movimento espírita vai dando também ao canal, a importância de estarmos realizando essas parcerias e assim conquistando um pequeno espaçozinho nas noites, já que temos lives todos os dias, nas noites de você que está aí do outro lado, que nos assiste à noite, em outros momentos também, porque fica gravado no YouTube, né? E o consolo que o Espiritismo leva. Quantas mensagens nós já recebemos, quantos consolos, inclusive ao vivo, onde as pessoas colocam mensagens, muitas vezes de dor, das suas próprias sensações, e o expositor tem aquele momento de poder conversar pessoalmente com cada um de vocês. Então, 2.000 inscritos é pouquinho, mas para nós é grandioso, porque são 2.000 pessoas que estão ali se inscrevendo, que confiam no trabalho que o Seridó Espírita está realizando. Então, parabéns para todos nós, para vocês que também fazem parte do Seridó Espírita como inscritos, e para toda essa equipe que hoje está em torno de mais ou menos 15 voluntários
e de todos esses expositores nessas mais de 400 palestras em 5 meses, lives, que nós já tivemos aqui no canal e que também são colocadas através dos nossos parceiros para também divulgar essa mensagem consoladora. Então é isso, Igor, o recado que eu ia trazer. Hoje não estou como mediador, a gente reveza na mediação, né? E eu desejo a vocês um excelente café com Kardec e amigos, e estarei aqui acompanhando também através do chat do YouTube junto com vocês. Um abraço, Igor, Monique, Jomar. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Eu sempre tenho dito, né? 3 coisas maravilhosas aí, pelo menos pra gente, né? Assim, a gente costuma comentar, né? Café, né? Adoramos café, Kardec e amigos. Mas é uma combinação realmente que tinha tudo para dar certo, né? E ao longo essa 23ª edição, né? De fato tem sido já tem marcado as nossas segundas-feiras aí com bate-papos, com uma troca muito bacana. Então, Alisson, conto com você aí nos bastidores, agora é você que vai para o backstage, né? E eu já vou chamar aqui uma amiga querida, já esteve presente aqui nas atividades do Seridó Espírita, né? Amiga do estado de São Paulo, estudiosa espírita, criadora do canal Luz da Alma. Hoje nós estamos aí também ao vivo pelo canal do YouTube Luz da Alma, então atenção aí todo mundo também para se inscrever no canal dessa nossa amiga, também comunicadora da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, onde tem a coluna Conexão Espiritual. Vai estar aí mostrando também os seus canais aí das redes sociais, no Instagram, onde os amigos podem acompanhar o trabalho dessa amiga querida. Nós convidamos agora Monique Papa, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Seridó Espírita e aos canais amigos que estão conosco nessa transmissão. Boa noite, Igor. Muito feliz em estar aqui novamente com vocês, com essa galera que está nos acompanhando, e nessa data tão especial, 2.000 seguidores, muito bom, né? Quando a gente percebe que a gente vai crescendo, porque a gente está no caminho certo, né? Dessa comunicação que vai aí aquecendo esses corações, né? Muito feliz em estar aqui com vocês novamente. Que maravilha, minha amiga. Alegria nossa. E para estar contigo aí nesse café, né? Nós chamamos também um amigo muito querido, também presença, já esteve conosco. Eu tive a alegria também de participar de outras edições do café com esse nosso amigo trabalhador, né, de longa data do nosso movimento espírita Potiguar, fundador e mantenedor do Sapiens Natal, um grande estudante aí das tradições espirituais. Tem também o Planeta J aí, que está sempre divulgando um conteúdo de altíssima qualidade nas redes sociais. O nosso querido amigo Jomar Moraes. Seja muito bem-vindo, Jomar. Boa noite, Igor. Boa noite, Monique. Boa noite a todos os amigos do Seridó Espírita e ao Alisson, que está aí por trás das câmeras, né? É uma satisfação muito grande. Bom, o Igor sempre recebe a gente com muita generosidade e até dá uma carga assim a mais quando ele vai falando do que a gente faz. Mas isso vocês já sabem, vocês dão um desconto, né? Mas é uma satisfação imensa. A gente está de novo aqui, está de novo com vocês no Seridó Espírita. O Alisson é o nosso benfeitor, o Seridó Espírita é o nosso benfeitor. O Alisson falou há pouco das pessoas que constroem o Seridó Espírita, né? Mas ele não falou das pessoas que sugam o Seridó Espírita, porque nós estamos nos beneficiando das energias e da estrutura tecnológica do Seridó Espírita para fazer também as nossas transmissões, as nossas lives, as lives do Sapiens. Isso é feito também com o apoio generoso, fraternal, dos amigos do Seridó Espírita, especialmente o Alisson, que abriu essa possibilidade para a gente. Deus abençoe a vocês, que venham muito mais inscritos, né? 2.000 é, sim, uma vitória, é uma grande vitória, porque a gente fala de internet, as pessoas às vezes se impressionam com os números altíssimos dos portais comerciais, ou os números altíssimos dos influenciadores, mas nós temos que ver o tipo de conteúdo
com o qual nós trabalhamos. É um tipo de conteúdo que ainda sensibiliza uma faixa muito pequena da população, né? Então, quando se chega a 1.000, a 2.000, isso tem realmente um grande significado, né? Que continuem assim, que Deus abençoe a todos vocês. Que maravilha, meus amigos. Muito bem. Então, vamos iniciar já a dinâmica do nosso café. Temos vários comentários já, os amigos estão colocando aí. O Eduardo Lira, por exemplo, diz que tem um estudo que está começando, mas já deixo o abraço aí para você, Monique. Temos aí vários irmãos, a gente vai daqui a pouco estar colocando os comentários também. Tem um xará meu aí, ó, o Igor Barrichelli, também mandando o seu boa noite. Um abraço aí carinhoso para o nosso xará aí que nos acompanha aí pelas redes sociais, né? Então, eu vou alterar o modo aí para que a gente fique na tela, dando destaque agora nesse momento, com a permissão do nosso querido Jomar, para a nossa Monique, que eu peço que seja, né, faça as honras de iniciar nessas nossas reflexões iniciais aí do nosso café. Como os amigos sabem, a gente sempre abre espaço para que os nossos convidados façam as suas considerações iniciais, e aí, depois da fala, das considerações iniciais de cada um deles, a gente já fica aqui ansiosamente aguardando as perguntas dentro da temática para que a gente possa seguir na dinâmica do nosso café. Então, Monique, o tema é um tema bastante interessante, é amplo, é abrangente, né? Faz com que realmente oportuniza um leque de reflexões riquíssimo, né? Saúde e espiritualidade é o tema do nosso café nessa noite. Eu deixo, então, contigo, para que você fique à vontade para trazer as suas reflexões iniciais nesse momento. Deixa eu tirar aqui do mudo. Vamos começar, então. Eu acho que antes da gente começar a falar a respeito desse tema, né, que é saúde e espiritualidade, é importante a gente trazer um pouco do conceito do que é espiritualidade, né? Então, espiritualidade é uma busca humana de um significado que a gente procura aqui, que transcende a nossa vida, né? Transcende a matéria. E muitas vezes as pessoas pensam em espiritualidade porque está muito ligada a determinada religião, né, ou determinada crença ou determinado costume. Na verdade, espiritualidade é muito além disso, né? É uma conexão que a gente tem com algo maior que nós mesmos. E aí, quando a gente pensa nessa questão da espiritualidade, ela não está relacionada exatamente ao espiritismo, né? Então, qualquer pessoa que tem uma conexão, que extrapole essa conexão consigo mesmo, é uma pessoa que pode ser considerada aí que tem uma determinada espiritualidade, que acredita em algo além do que a si mesmo, né? Então, acredita em Deus, né? Ou tem alguma outra crença, né? Acredita nos deuses. Então, independe aqui desse sentimento de ser espírita, né? Ou espiritualista. E aí, quando a gente começa a estudar essa questão da espiritualidade e da saúde, né, eu fui pesquisar até para entender como é que anda, né, esse movimento de espiritualidade dentro da questão da saúde, a gente percebe que muitos especialistas, médicos e psicólogos, né, psiquiatras, estão se aprofundando nesse tema da espiritualidade, e cada vez mais eles entendem, eles conseguem enxergar a importância das pessoas terem aí algum vínculo com essa conexão maior. E a partir do momento que as pessoas começam a se conectar, né, com essa espiritualidade, elas começam, de alguma forma, ter mais propensão a evitar algumas doenças, né? Então, os especialistas, através de algumas pesquisas, já começam a perceber que ter uma espiritualidade diferencia a saúde de determinadas pessoas. Então, tem pessoas que vêm diminuindo já, conseguem aumentar a imunidade, porque tem uma espiritualidade maior aí, reduz a mortalidade de determinadas doenças. Então, quando você compara uma pessoa que tem uma espiritualidade e uma pessoa que não tem uma crença, não tem, né, um sentido, não busca esse sentido maior da vida, existe essa diferença. E na maioria das vezes, inclusive, essa busca de uma espiritualidade reduz também algumas doenças cardiovasculares.
E é interessante que quando a gente começa a falar de espiritualidade, a gente percebe que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde já vem colocando esse item espiritualidade dentro do seu conceito de saúde, né? E tem uma pesquisa recente que eu gostaria de comentar aqui com vocês, do Álvaro Avezum, que é diretor de pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ele está reconhecendo já os benefícios da espiritualidade no tratamento dos seus pacientes. Eu achei bem interessante, porque ele traz o seguinte: toda vez que ele faz ali o questionário com esses pacientes, e no momento que ele pede para descrever quais são os conceitos que ele entende ali de espiritualidade, ele trata temas como gratidão, perdão, raiva, ira, né? E aí ele percebeu que, a partir da resposta desses questionários, ele conseguia, né, pela literatura aí científica, diferenciar que algumas pessoas que exercem a gratidão e têm disponibilidade de perdoar, elas reduzem muitas doenças cardiovasculares. Então, elas têm essa redução da propensão de ter doenças cardiovasculares. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que têm uma raiva intensa, que não têm essa condição de perdoar, que não conseguem, de alguma forma, exercer a gratidão nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, elas têm uma propensão maior de ter aí problemas e reações inflamatórias. E a partir desse momento que ele começa a ter essas reações inflamatórias, isso também pode interferir e gerar coagulações no sangue. E aí, com essas coagulações, o que acontece? Essa pessoa tem uma propensão maior de ter um AVC, de ter um infarto, de ter uma arritmia. Então, você veja bem aí que a ciência já consegue perceber essa importância da espiritualidade na saúde, no corpo físico, né? E o que o espiritismo tem a ver com isso, né? Quando a gente começa a estudar aqui, se aprofundar, né, na literatura espírita, a gente percebe que isso não é uma novidade, né, para o espiritismo. Então, já existem vários autores espíritas que trazem o reconhecimento de que existe, assim, uma influência dessa espiritualidade na nossa saúde. Eu vou trazer alguns autores que falam a respeito disso, até para a gente começar a trazer as perguntas, né, e quais são as dúvidas que podem surgir desse tema. Então, por exemplo, Kardec, no Livro dos Médiuns, ele já dizia que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas que até hoje são insolúveis em relação a essa questão da saúde, né? E no livro Obras Póstumas, Kardec também afirmou que quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual, na economia aqui do ser, terão dado grande passo e horizonte inteiramente novos que lhe penderão aí diversas conquistas, diversas possibilidades dentro da área da medicina. André Luiz, também, no livro Evolução em Dois Mundos, ele, ao questionar o benfeitor a respeito da influência da espiritualidade das invasões microbianas, ou seja, no momento que a gente tem alguma infecção bacteriana, de vírus, ou enfim, né, para qualquer tipo de infecção, o benfeitor dele responde, né, que as trocas vitais do organismo, pela rendição dos desequilíbrios que a gente tem do pensamento, ou seja, a partir do momento que eu tenho aqueles pensamentos ruins, que eu começo a plasmar maus pensamentos, esse plasmar maus pensamentos pode interferir diretamente no nosso corpo físico. E aí podem gerar perturbações que podem prejudicar tanto os nossos tecidos celulares, quanto também desarticular aí algumas células que são regeneradoras, que são aquelas células boas, né, que protegem o nosso organismo. E aí, de alguma forma, isso pode gerar tumores, metástases. Então, olha só a espiritualidade já dando aí alguns indícios da importância dessa espiritualidade na nossa saúde física. Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier, né, com psicografia do Chico, ele traz também a questão da influência aqui dos nossos pensamentos e da necessidade que nós temos de confessar algumas coisas, né, de colocar para fora alguns sentimentos que nós temos, né. Então, ele fala o seguinte, que a confissão do paciente vale por expulsão dos resíduos tóxicos da vida mental. E o conselho do especialista idôneo age como uma forma de doação de novas formas de pensamento, no amparo ao cérebro que pode estar enfermiço. Ou seja, a gente colocar para fora, né, mudar os nossos pensamentos, desabafar com alguém, pode influir diretamente aí no nosso corpo físico. Então, a gente percebe, né, a influência aí,
tanto dos conceitos materiais como dos conceitos espirituais na nossa relação, no nosso dia a dia. Então, a partir daí, a gente tem que ter realmente muito cuidado com as coisas que nós pensamos, a forma como nós agimos, nos cuidados aí com o nosso corpo físico, porque ele está diretamente relacionado com a espiritualidade. Muito bem, minha amiga Monique. Eu já vou trazer o nosso querido Jomar aqui para a tela. E pedir, então, Jomar, diante aí dos comentários iniciais, né, dessa reflexão inicial da Monique, pedir também que você faça as suas reflexões iniciais. As primeiras perguntas já estão chegando e a gente incentiva os amigos que continuem também enviando as suas perguntas. Depois da fala do nosso Jomar, a gente já vai começar aí o nosso bate-bola em torno das perguntas que vocês estão enviando para a gente aí no chat. Meu amigo Jomar, suas reflexões iniciais sobre o tema saúde e espiritualidade. Eu queria que você deixasse a Monique falando. Ela, pela fala da Monique, a gente vê que ela é uma especialista, ela é psicóloga, né? Inclusive, né? Não é psicóloga? Não? Então já foi na encarnação passada. Então, a Monique, ela tem bastante conhecimento sobre o tema, tem bastante conhecimento também sobre a temática a partir de uma ótica espírita. Seria muito interessante a gente ouvi-la e vamos ouvi-la depois, né? Mas como está no script, eu tenho que falar, eu vou falar. E eu gostaria de começar também por onde a Monique começou, que é sobre o conceito de espiritualidade, né? Eu assino embaixo daquilo que a Monique falou, mas eu ainda colocaria mais um pouquinho de tinta, completaria esse quadro dizendo o seguinte, que a espiritualidade ela é uma dimensão do ser, ok? Você não precisa crer em nada para ter espiritualidade. Se você não crê, você continua sendo uma pessoa dotada de espiritualidade. Um ateu diz que não crê em Deus, mas ele tem a sua dimensão espiritual. O materialista diz que só acredita na matéria visível, perceptível pelos sentidos físicos ou pelos nossos aparelhos, mas ele tem a sua dimensão da espiritualidade. Então, eu repetiria aqui, dando mais ênfase ainda àquilo que a Monique falou no início, não se deve confundir religião com espiritualidade. Religião é método. Religiões são métodos através dos quais você pratica a sua espiritualidade. Você lida com a sua espiritualidade. E aí você escolhe o método que você acha que é melhor para você, que responde melhor às suas dúvidas, às suas inquietações, que lhe oferece mais recursos para você lidar com este tesouro que, na verdade, é o âmago do ser. O nosso ser existe nessa dimensão que nós chamamos de espiritualidade. A partir dessa dimensão é que se formam, pela ação da consciência, pela ação misteriosa ainda da consciência, é que se formam todas as formas, ou seja, todas as manifestações dos mundos que podem ser visíveis e podem ser percebidos pelos nossos sentidos físicos e até por nossos sentidos espirituais também. Foi levantada aí, a Monique trouxe a conversa, muitas citações de André Luiz, né, de outros espíritos psicografados pelo Chico Xavier, não é, ou mensagens psicofônicas, né? É sempre bom lembrar também, André Luiz, já no começo do Nosso Lar, nos dizendo que toda aquela realidade que ele vai descrever ali no livro Nosso Lar é um fenômeno de ideoplastia. Então, as colônias espirituais, né, as formas espirituais que nós vemos ou que nós temos relatos da sua existência no mundo espiritual, elas também surgem desse nível, que é o nível da não-forma, é um nível de código puro, né, de informação pura, que nós chamamos, né, que é o nível da espiritualidade. Isso todo mundo tem. Né?
você segue, se você quiser adotar esse ou aquele método, essa ou aquela religião, você continua sendo um ser espiritual, dotado de espiritualidade. Se você não quer adotar nenhuma, porque acha que nenhuma, ou até mesmo desprezar qualquer crença em algo acima do nível da matéria, porque espírito e matéria, na verdade, eles não estão separados. Né? Eles não estão separados, mas eles são níveis diferentes. Né? São gradações aí. Bom, é muito difícil falar sobre isso, porque nós estamos falando de algo que não tem forma. Quando nós falamos de espiritualidade, nós temos sempre que recorrer àquelas coisas que nós conhecemos no mundo perceptível por nossos sentidos, para traçar analogias. E aí, a partir dessas analogias, a gente pode fazer afirmações dizendo: é como se fosse, ok? Então, tudo que a gente fala sobre espiritualidade, a gente não vai colocar porque ficaria um texto muito repetitivo, mas é como se em cada frase a gente dissesse: é como se fosse assim, porque a gente faz a analogia com algo do mundo denso, do mundo espiritual que nós conhecemos. E aí a gente chega à questão da saúde, não? Se a espiritualidade é esta dimensão profunda do ser, se a espiritualidade, pelo menos para mim, a partir, né, daquilo que eu já li, daquilo que eu vivi, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acredito hoje, é algo uno também, não está separado da matéria, como se existisse espiritualidade aqui e matéria ali, obviamente que aquilo que nós chamamos estado de saúde na nossa vida, no nosso corpo, tem uma relação, sim, direta com a dimensão mais profunda do ser, que é a sua espiritualidade. E nós, espíritas e outros e companheiros de outras religiões também que trabalham com conceitos semelhantes, sabemos que todo o mundo material, todo o mundo das formas, e todas as formas, elas emergem desse plano consciencial. Lógico, se há algum distúrbio, se há aquilo que chamamos de transtorno ou de doença no corpo físico, isso também nos chama a atenção para aquilo que está ocorrendo naquele momento, também na dimensão mais profunda do ser. Porque é a partir dali que as coisas se formam, que as coisas se estruturam e que as coisas se manifestam no dia a dia. A Monique nos lembrou muito bem de vários estudos, ela fez a questão de pontuar até os estudos na área de cardiologia, não é? Eu não vou falar de estudos, até eu já li sobre vários estudos, mas até a cabecinha aqui que está, né, com 60, um computador que está com 67 anos, às vezes ele trava, né? Então, tem algumas citações que eu coloquei já até em livros que eu escrevi, livros sobre meditação, uma vez ou outra eu cito um ou outro dado, mas diante da Monique eu vou ter que ter mais cuidado para não para a gente não misturar dados. Mas eu lembraria o seguinte: a partir de 1950, nós, de lá para cá, nós já tivemos mais de 60 mil estudos sobre um único ponto, que é meditação, que é uma área que eu gosto, que é uma área que eu tenho que praticar, que é uma área que eu pus a cabeça primeiro ali no movimento espírita aqui, na hora que a gente até achava que era coisa de lobisomem, né? Mas, então, só em meditação, só relativa à meditação, existem mais de 60 mil estudos. E todos esses 60 mil estudos sempre sinalizam efeitos colaterais positivos da prática meditativa no corpo físico. Veja que eu usei a expressão efeitos colaterais positivos. Por quê? Porque a gente precisa ter cuidado, e também ter cuidado também nas outras práticas espirituais, inclusive na oração, nas práticas que fazemos também no movimento espírita, para não perdermos de vista o objetivo maior, o foco, o grande foco da prática espiritual, que é clareza de visão, clareza espiritual. Porém, quando nós realizamos as práticas espirituais, e no caso específico, meditação,
Com o tempo, e esse tempo, no caso da meditação, é até muito curto, não é assim de um dia para outro, mas é muito curto, vão aparecendo sintomas positivos no corpo. Aquela doença que nos acompanhava há décadas, cadê? Ela sumiu. Aquela coisinha de usar antialérgico toda noite no nariz, não sei o quê, desapareceu. Para onde foi? Aquela coceirinha, psoríase, a gastrite, que era reincidente, estava ali sempre aparecendo, a colite, as dores nas articulações, o bem-estar no aparelho respiratório, no aparelho cardiológico, e a gente diz, para onde foram essas coisas? Sumiu como por encanto. Então são efeitos colaterais da prática espiritual no nosso corpo físico, e é sempre bom que vejamos isso como efeitos colaterais para não perdermos a noção do essencial, porque senão nós transformamos as nossas práticas espirituais, e inclusive a prática espírita também, também a prática espírita, numa coisa, mais um objeto de consumo. Mais um objeto de consumo que pode ser descartável amanhã. Apareceu uma coisa muito melhor, vamos para lá. Não é? Apareceu um médico, entre aspas, um psicólogo, um guru, um guru que faz maravilhas, ele diz abracadabra, ele ensinou ali um mantra diferente e as coisas começaram a acontecer. Isso aí já é um desvio de foco, Então, é isso que eu gostaria só de ressaltar nesse início de conversa, mas espiritualidade, eu resumiria, espiritualidade é saúde. Prática da espiritualidade, atenção à espiritualidade, é você repousar a sua vida, o seu cotidiano, os seus objetivos, o seu fazer, na base da vida, no alicerce da vida. Quando você faz meditação, você não vai à procura de nada, nenhuma fórmula milagrosa. Você vai apenas repousar a mente sobre a base da própria mente, ou seja, o ser. Ok? Então, quando nós praticamos espiritualidade, seja meditação, seja oração, seja contemplação, seja um outro tipo qualquer de prática espiritual, nós estamos serenando e pousando num galinho. O macaquinho deixa de pular de galho em galho, ou o passarinho deixa de pular de galho em galho. Então, ele serena ali, ele foca. Ele começa a entrar realmente no presente, no aqui e agora, mas isso é outro assunto. Muito obrigado. Muito bem, meu querido Jomar. O nosso Alisson aí, o Wesley, estão comentando já aí no YouTube, falando da alegria de reencontrá-los. Temos vários amigos aí do estado de São Paulo atestando presença aqui juntamente conosco, Monique, e já temos algumas perguntas que a gente vai trazer aqui. Já vou chamar a nossa Monique aqui de volta para a tela, para que ela possa comentar um pouquinho, depois da fala inicial de vocês. Acho que esse tema acabou ganhando uma pertinência ainda maior e uma reflexão ainda maior nesses tempos que nós estamos vivendo, Em tempos de pandemia, nunca foi tão necessário fazer essas reflexões sobre esse relacionamento profundo, como vocês colocaram, entre saúde e espiritualidade. A gente tem uma pergunta aqui da Gracinha, que a gente vai trazer para a tela, e você pode ampliar à vontade o entendimento dela. Ela faz uma pergunta aqui específica, mas você pode, com base nela, ficar à vontade para abranger um pouco mais, Monique. O aparecimento de doenças autoimunes teria alguma ligação com resgate de vidas anteriores? Eu generalizaria, Como a gente pensar nessa relação entre doenças com resgate, o que é que o Espiritismo tem a nos falar sobre isso e que reflexões a gente pode fazer nesse sentido? Eu queria, antes de tudo, só comentar aqui com o Jomar. Jomar, eu sou da meditação também, viu? Aprendi a meditar e eu adoro. No final, vamos meditar fazer meditação, e é uma forma também. Exato.
É uma forma da gente também aliviar, né, toda essa tensão, todo esse estresse que nós estamos passando. O Igor trouxe muito bem colocado aqui essa questão da quarentena, né, que nós, pelo menos no início da quarentena, muitos de nós ficamos aí, né, angustiados com todo esse medo do que viria aí pela frente, e o exercício da meditação me fez muito me equilibrar, né, e é um exercício maravilhoso, então eu recomendo aí para todos que estão nos assistindo fazer esse exercício da meditação. E é interessante que as pessoas têm muito receio, né, algumas pessoas têm um certo preconceito de, eu não consigo me concentrar, né, eu não consigo ficar aqui quietinho meditando, eu consigo, né, quando eu começo, meus pensamentos vão para vários lugares diferentes, várias problemáticas, mas no começo é assim, e a gente precisa persistir, ter essa disciplina para fazer meditação, é muito bom. Né, então, recomendo. Agora, indo para a pergunta da Gracinha, né, do aparecimento de doenças autoimunes, quando ela fala de doenças autoimunes, até para trazer um pouco para todo mundo aqui o conceito de doenças autoimunes, a gente está falando de doenças como lúpus, como a psoríase, né, como artrite reumatoide, e quando a gente para pensar nesses tipos de doença, na maioria delas, né, elas são, e já comprovadas aí também, inclusive pela medicina, elas são acarretadas ao longo da vida por acontecimentos que ocorrem, né, ao longo da nossa vida, né, então quando a gente fala aqui de resgate de doenças de vidas anteriores, eu entendo que doenças de autoimune não entram nessa escala, isso acontece realmente quando a gente começa a guardar coisas que na nossa vida presente, né, e o nosso corpo começa a plasmar esses pensamentos, né, essas preocupações, esses medos, essas angústias, e pelo conhecimento que eu tenho aqui, tanto de estudo aqui, tanto de André Luiz, quanto também de estudos aqui de pessoas que estão próximas aqui da gente, normalmente essas doenças, e a medicina já comprova, né, que boa parte delas acontecem quando a gente tem a perda de um ente querido, ou quando a gente passa por algum trauma durante a nossa vida, e acaba acarretando esse tipo de doença, e daí a importância também da gente reforçar aqui o acompanhamento psicológico quando a gente tem a perda de um ente querido, quando a gente precisa de, né, ter algum tipo de ansiedade para ter esse acompanhamento também, senão a gente fica só buscando aí, em resgate de vidas passadas, em doenças que muitas vezes a gente está tendo aí expiações de vidas passadas, e na verdade a gente precisa tratar o agora, o hoje, né, as nossas problemáticas atuais. Em relação ao resgate de vidas anteriores, é muito difícil a gente afirmar, né, com 100% aqui de certeza que alguma doença que nós estamos, que é ocasionada nessa vida, são resgate de vidas anteriores. A gente conhece aí pelo estudo da doutrina espírita que sim, existem doenças que estão programadas ali na nossa programação reencarnatória e que de alguma forma servem aí de oportunidades para a gente trabalhar as nossas questões, o nosso aperfeiçoamento moral. Mas não é dado, né, com 100% de programação, porque muitas vezes a gente começa já a mudar as nossas tendências, as nossas imperfeições, e muitas vezes a espiritualidade, de alguma forma, consegue atenuar essas doenças, né? Então, quando a gente vê alguém com algum tipo de doença, a gente não pode afirmar isso com 100% de certeza, e a gente deve buscar não só o amparo espiritual, mas principalmente o amparo da medicina, né, que já nos traz hoje recursos, e a espiritualidade nos traz N recursos da medicina para que a gente busque esse tratamento. Muito bem, Monique. Agora o pessoal já... É sempre assim no café, né? Começam meio tímidos, depois perdem a timidez, e aí eu vou sempre emendar perguntas aqui, mas deixando sempre vocês livres para, na hora que eu fizer uma pergunta, como agora eu trago uma para o Jomar, caso o Jomar queira também fazer algum complemento na pergunta anterior, e fiquem sempre muito à vontade, né? A gente tem mais ou menos um script, uma trilha aqui que a gente vai seguindo, né? Muito dependendo do que os amigos vão colaborando. Eu costumo sempre dizer, uma trilha não é um trilho, a gente vai tendo a liberdade aí, a flexibilidade de tocar o café com esse jeitinho que ele tem mesmo, bem despojado, bem de conversa entre amigos. Aí o Wesley, Jomar, vou trazer você aqui para a tela, o nosso querido Wesley, ele faz assim, ele primeiro te saúda, né, Jomar, meu querido, meu mestre, meu amigo, e aí, depois de fazer essa introduçãozinha aí ele vem e faz a pergunta. A responsabilidade toda dele. Meu amigo, sim. Ele diz assim, amigos, como a dor
pode ser um processo de saúde. A provocação aí do Wesley, se a gente pode estabelecer essa relação entre a dor como um elemento importante aí na aquisição da saúde, dentro desse contexto, inclusive, da saúde integral que vocês já trouxeram. Para mim, não? Então, olha, o Wesley é importantíssimo, sim. Não existe vida sem dor, ok? A grande ilusão dos nossos dias aí é que nós colocamos na cabeça, a cultura nos diz que é possível viver sem dor. Viver sem dor ou viver sem sofrimento. E aí nós ficamos correndo atrás dos elixires milagrosos, né? E dos milagreiros também, para que retire a dor da nossa vida. Mas o que seria a nossa vida sem a dor? Será que nós estaríamos no estágio de evolução em que nos encontramos atualmente na Terra? Não é grande coisa, mas é muito mais do que nós estávamos no passado. Estaríamos aqui sem a dor? Estaríamos nesse estágio sem a dor? Obviamente que não. Então, a dor ela é inerente à vida. Ela está presente em todos os seres, inclusive nos animais. Ok? Ela está presente no universo inteiro, onde existir um ser senciente, um ser que tenha sensibilidade. E ela nos ajuda, tanto fisicamente, no aspecto físico, na dimensão física da vida, e principalmente no aspecto espiritual. Porque, em primeiro lugar, a dor, através da dor, o nosso corpo fala para nós. Né? Quando alguém que não sente dor, é uma tragédia, porque vai ter muitas enfermidades, vai estar vulnerável a muitas doenças, né? E pode ficar sem assistência alguma. A dor nos diz que algo errado está acontecendo conosco, ou em torno de nós, ou em nosso corpo. Esse algo errado que estou falando aqui, né, é algo errado como pecado, ok? Ou a pessoa pecou, não é exatamente isso. Pode ser isso também, um erro no campo moral e espiritual. Mas algo não está funcionando na nossa estrutura física ou na nossa estrutura espiritual. Então, a dor vai ser essa campainha que vai tocar e a gente vai despertar para observar o que está acontecendo conosco. E ela, principalmente no aspecto espiritual, no aspecto emocional, ela pode nos conduzir também até a dar saltos quânticos, né? Saltos quânticos espirituais, digamos assim, porque, de repente, é a dor que faz com que a venda caia do nosso olhar, dos nossos olhos, e a gente consiga enxergar a realidade. É a dor que nos faz ver, nos faz sentir, perceber aquilo que não percebíamos no outro, naquele momento. É a dor que, às vezes, vai nos chamar a atenção para a prática da compaixão, da prática do amor, da prática da solidariedade. É a dor também que vai mexer com os nossos conceitos. É muito importante que nós tenhamos a nossa zona de conforto perturbada de vez em quando. Alguém que permaneça na sua zona de conforto o tempo inteiro ao longo de uma encarnação, sabe, não, vai ter perdas, sim, vai estar desperdiçando, sim, seria desperdício, sim, do grande ensinamento que é, a grande oportunidade de aprendizado que é a encarnação. Então, a dor, ela vem e puxa o nosso tapete. A vida faz isso com a gente de tempos em tempos. Se a gente não... Antigamente, né, vou repetir, eu acho que eu já disse até alguma vez aqui ou em algum outro lugar. Antigamente, os espíritas antigos diziam assim, não é muito certo não, tá? Mas eles diziam assim, ou se chega ao espiritismo pela dor, ou pelo amor, ou pela dor. Ou seja, eles achavam que você tem que ser espírita, de qualquer maneira, ou pela dor ou pelo amor. Mas se a gente olhar direitinho para os que já estão ali dentro do centro espírita, você vai ver que alguns chegaram pelo amor, ou seja, pela curiosidade, pelo desejo de aprender, porque ouviu alguma coisa e aquilo tocou, lhe deu um insight, né? E você chega ali levitando, né? Ou você chega pela dor, pela obsessão, no caso da doença espiritual, pelas doenças físicas, em busca de um milagre. Alguém disse que lá no centro, se o médium der um passe, vai acabar com aquele problema crônico de muitos anos. E às vezes acontece mesmo, porque às vezes o problema crônico é um problema psicossomático, é um problema espiritual e vai resolver na hora mesmo, ou pouco tempo depois, né? Então, o Wesley,
viva a dor. A gente não gosta, né? A gente não gosta por causa da ignorância, mas viva a dor. E não há nenhum espaço na Terra habitado por vivente que não seja partilhado pela dor. E ele é muito bem-vindo. Muito bem, meu amigo. Lembrei-me agora de um trecho. Sobre a resposta da nossa caríssima Monique, né, que eu assino embaixo também, mas eu diria mais uma coisinha, Monique. As doenças autoimunes também podem ter uma relação direta com a alimentação, né? Por que tem pipocado tanta doença autoimune nesses dias, né? Nesses tempos? Porque também a qualidade da nossa alimentação tá ali, um carrinho de rolimã, ladeira abaixo, né? Isso não quer dizer que eu tenha alimentação ideal, não, tá? Eu também cometo muitos pecados nessa área, mas dei uma melhorada depois que eu tive, há 3 anos atrás, um desequilíbrio da tireoide, não só por causa de alimentação, mas por causa de exposição à luz solar, sonotívago, essas coisas. Então, tive aquele desequilíbrio e deu uma equilibrada na alimentação também, ok? Porém, quem come muito açúcar, né? Quem come muito enlatados, essas bobagens todas que criança gosta e adulto também, é candidato a, mais tarde, desenvolver uma doença autoimune, né? Muito bem, Jomar. Eu, falando aí sobre a dor, me lembrei rapidamente de um trecho de uma poesia de Cruz e Souza, através da pena do Chico Xavier. Ele tem um poema chamado Sofre, e aí ele diz que toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto, serás pobre de luz, se não sofreres. E aí ele segue o seu poema, justamente aí, através da luz da poesia, trazendo essa mesma reflexão que você nos trouxe aí, sobre a importância aí do elemento da dor, dentro desse processo. Eu vou trazer a nossa Monique de volta aqui para a tela. Monique, tem um combo aqui para você, de perguntas, né? Você mencionou aí também a prática da meditação, né? Então, a gente tem aí 3 perguntas relacionadas. Uma pergunta do Alisson. Eu vou trazer as perguntas aqui, fazer o combo, e aí você vai juntando aí tudo para formar uma resposta aí. O Alisson fala dessa questão da psicossomática, dizendo respeito a esse processo mente e corpo da saúde, e ele pergunta: as construções mentais afetam o processo de aparecimento ou cura de doenças no corpo? E aí, como a meditação pode ajudar nesse processo? A Socorro foi mais específica aí, como a meditação pode ajudar nas crises de fibromialgia, nossa querida Socorro aí, amiga querida da nossa equipe do Seridó Espírita. E nós temos também a Flávia fazendo um relato aí, dizendo: Monique, tenho problemas com convulsões, só que com o estudo da espiritualidade, vibrações e evangelho no lar, com o passar do tempo, essas convulsões diminuíram. Isso seria uma ajuda espiritual? Então, é um combo de perguntas aí relacionadas com essa importância da meditação dentro desse processo aí de estabelecimento da nossa saúde, sobre essa ótica mais abrangente que a gente já está trazendo aqui. Então, fica à vontade aí, se qualquer coisa eu coloco novamente aí, você também pode acompanhar aí pelo chat. Perdão pelo combo, tá? Mas não tem problema. Eu vou começar falando aqui a respeito do pensamento, né, que foi o que a Alisson trouxe a respeito das nossas construções mentais e dessa forma pensamento, né, que Emmanuel fala bastante, tem um livro que fala bastante a respeito de pensamento do Emmanuel, e também tem um livro de Martins Peralva que fala a respeito dessa questão da forma pensamento, né, Kardec também fala sobre isso na Revista Espírita, mas de forma geral, sim, né, o nosso pensamento pode transformar, e aí
se esse pensamento é um pensamento fixado em determinadas situações. Então, se eu tenho um pensamento que eu fico fixado na raiva, na ira, né, eu consigo, de alguma forma, plasmar nesse pensamento, esse pensamento pode, de alguma forma, intervir diretamente no nosso corpo físico. Assim como bons pensamentos também podem auxiliar aí na cura de doenças, e a gente, quando começa a observar alguns casos, né, na medicina, que a medicina não consegue explicar, tanto para não conseguir desenvolver alguns tratamentos, né, e a gente vê bastante estudos aí desses médicos que têm uma ligação maior aí com a espiritualidade, tanto o Dr. Paulo César Frutuoso, quanto o Dr. Sérgio Felipe, também falam bastante a respeito disso, né, do quanto a espiritualidade, esse conhecimento do que está além, né, que a gente comentou aqui, que não é somente pautado em uma religião, mas principalmente quando a gente acredita em algo muito maior, como isso pode auxiliar aí no tratamento de doenças, né? Muitas vezes a gente vê pessoas com câncer que têm intenção maior em conseguir uma cura, e pessoas que têm casos muito semelhantes não conseguem se curar. E aí, quando a gente começa a buscar aí as causas espirituais, a gente descobre que existe aí casos de obsessão, né, de algum espírito que pode estar ali influenciando e, de alguma forma, não permitindo também que essa pessoa consiga receber esse tratamento, ou muitas vezes o pensamento da pessoa bloqueia esse tratamento, né? Então, quando a gente não está predisposto a receber a cura, a ser auxiliado, a gente consegue bloquear também esse recebimento, né, dessa medicação, desse tratamento. Então, nós temos esse potencial também de nos bloquear aí em relação a esse desenvolvimento e esse tratamento. Agora, em relação à meditação, aí eu gostaria de deixar o Jomar aí complementar a respeito da meditação, mas eu imagino que não só a meditação, mas qualquer outra terapia que nós podemos fazer, né, seja meditação, eu vejo tantas pessoas buscarem terapias alternativas, né, como, por exemplo, constelação familiar, né, que está aí na moda, está todo mundo fazendo uma constelação familiar, mas qualquer tipo de terapia alternativa que, de alguma forma, a gente consiga se autoconhecer, né, ter essa percepção melhor de nós mesmos, daqueles pontos que nós precisamos trabalhar, das nossas imperfeições, do nosso lado sol e do nosso lado sombra, que eu gosto muito de trazer essa questão, né, que muitas vezes a gente não se conhece ou tem uma dificuldade de aceitar nas nossas dificuldades. A partir do momento que a gente começa a fazer terapias de forma geral, a gente se conhece, a gente começa a aceitar certas coisas e começa aí a nos transformar. Então, acho que qualquer tipo de tratamento, incluindo a meditação, que é uma forma também da gente se autoconhecer, da gente ter aquele momento para nós mesmos, isso tudo pode auxiliar, sim, no tratamento das doenças. Jomar, meu amigo, nesse caso específico, eu não posso deixar de atender o pedido de Monique, né, feito com tanto carinho, para que você também complemente um pouco dessa questão aí, como foram várias perguntas aí em torno da questão da meditação. Fica à vontade também para falar um pouco aí exatamente dos benefícios e do quanto realmente essa prática pode ser importante dentro dessa nossa busca aí pela nossa saúde integral. A Monique já encaminhou e acho que ela respondeu as questões aquilo que elas têm de essencial, né? Com relação à meditação, o que eu teria a acrescentar? A meditação, na verdade, é uma técnica de foco, ok? A meditação, ela surge num ambiente religioso, ela surge com os monges, os antigos monges Vedas, é o que se supõe, que é uma coisa que se perde na noite dos tempos, ok? Mas se supõe que começa lá com os antigos Vedas, entre 5.000 e 10.000 anos antes de Cristo. E hoje ela é também uma prática laica, adotada em hospitais, adotada em escolas, é adotado como medicina complementar. E como tudo, né, no nosso mundo de negócios se transforma em produto, hoje há sessões de meditação que custam $100, mas custava há uns 8 anos atrás, deve ter aumentado, né, em hospitais americanos, para reduzir a dor. Alguém fez uma pergunta sobre fibromialgia aí, né? A meditação é utilizada como tratamento complementar, não essencial, complementar, até mesmo em casos de câncer, que geralmente são uma doença que causa dor. Então, você faz a sessão de meditação para a pessoa lidar melhor com a dor. E por que acontece isso?
porque quando você medita, o corpo, né, produz mais endorfinas, reduz a produção de cortisol e de adrenalina, porque você está sereno, cortisol e adrenalina você coloca mais quando você está tenso, o corpo produz mais quando você está tenso, quando você está com medo, quando você precisa realizar um esforço para fugir a um perigo. Então, se você está meditando, você está sereno, você está focado no aqui e agora, lembremos todos, não existe ansiedade no presente. Não existe angústia no presente. Só existe angústia no futuro. Aliás, no passado. Só existe ansiedade no futuro. Quando a gente está ansioso, é porque a gente está no futuro. Nossa mente está só projetando. Ok? Nós não estamos vivendo o aqui e agora. Então, quando você medita, você está sereno porque você está no presente. E aí, reduz a produção de adrenalina, reduz a produção de cortisol, só aí você já tem elementos que são anti-inflamatórios. O cortisol é um inflamatório natural, né? Provoca inflamações, você reduz a produção, você está usando um anti-inflamatório natural. E você produz endorfinas, serotonina, endorfinas vai atuar sobre a dor, é um anestésico natural. Portanto, quem tem fibromialgia pode ter algum alívio, eu não vou dizer que vai ter a cura, ok? Fibromialgia é uma doença muito complexa, tem que ter, acho eu, não sei se a Monique vai concordar comigo depois, acho eu que tem que ter um acompanhamento psicológico, porque muitas vezes atrás dessa dor que está permanente ali na fibromialgia, tem um trauma, tem uma situação, tem um rancor, tem uma mágoa que precisam ser dissolvidos ali, e pode ter também as descompensações bioquímicas, eu não sei, eu não sou neurocientista, não sei nada sobre isso, ok? Então, você pode utilizar a meditação para reduzir a fibromialgia, porque ela vai produzir mais endorfina, anestésico natural, e vai regular a produção também de serotonina. E aí você diz, o que serotonina tem a ver com isso? Serotonina é utilizado para tirar você da depressão. Quando a serotonina está baixa, você fica mais vulnerável à depressão. Então, seu bem-estar diminui. A meditação regula a produção, naturalmente, de serotonina, você não precisa tomar Prozac, que tem efeito colateral, e você vai ter a endorfina reduzindo, fazendo você lidar melhor com a dor, e a serotonina te dando mais bem-estar, mais disposição para viver. Então, a meditação é importante, é um treinamento de foco, ok? É um treinamento de foco que a gente faz no ambiente espiritual. No ambiente espiritual, a gente silencia, a gente foca para mergulhar no ser. E lá no fundo do ser, quem é que nós vamos encontrar? O que é que nós vamos encontrar? Não é quem. O que é, desde a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é que nós vamos encontrar? Deus. Deus está lá no fundo, dentro de nós, né? Então, faz meditação e pode encontrar Deus nessa serenidade. Ok? E tem os efeitos colaterais positivos, que aliviam a dor, que melhoram o humor, que fortalece o sistema imunológico. Essa tem uma pesquisa não muito recente, mas 10 anos, é recente, sim, na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, sobre o efeito positivo colateral, positivo no sistema imunológico. Mas, olha, há um fortalecimento incrível. Depois você vai lá, você dá... você vai medir os grupos que fizeram meditação e os que não fizeram meditação, e aquele que não fez meditação, você vai encontrar um número muito maior de pessoas que ficaram resfriadas, pessoas que tiveram outras viroses, ou mesmo contraíram doenças bacterianas naquele período, enquanto o que praticou meditação, você encontra um número imenso de pessoas que passaram naturalmente naquele período sem a adoecer. Não sei se é por aí. Oi, Igor, eu esqueci de responder a Flávia, eu queria só fazer um complemento. A Flávia perguntou a respeito de problemas com convulsão, né, que ela
citou aqui que ela faz o estudo, né, da espiritualidade, está fazendo vibrações e evangelho no lar, e com o passar do tempo ela vem diminuindo aí as convulsões dela. Se isso seria seria por ajuda espiritual ou se seria fisiológico, né? Pelo pouco que eu venho estudando, e, gente, a gente é curioso, tá? Não sou especialista aqui em convulsões, mas a gente é curioso da doutrina espírita e a gente estuda bastante, então eu já vi os dois cenários, viu, Flávia? Então pode ser sim alguma influência espiritual, mas também pode ser do seu interior, né? De questões nossas pessoais que a gente precisa de alguma forma resolver. O que eu diria aqui para você é se está fazendo bem para você, sendo espiritual ou sendo seu, né? Interno aí de questões que você precisa resolver internamente, continue fazendo essas vibrações, continue fazendo esse estudo, que com certeza você vai conseguir buscar aí esse equilíbrio. Então, permaneça aí firme. Muitas vezes a gente quer ficar buscando, né, qual é a causa primária dessas convulsões, e a gente acaba, muitas vezes, querendo testar, e a gente para de fazer o tratamento espiritual, para de fazer as vibrações, ou o tratamento do passo, ou até mesmo o evangelho. Então, eu recomendaria que você continue, se está fazendo bem para você, né, sendo para você, ou sendo para os amigos espirituais que podem estar aí ao seu redor, está fazendo bem, então continue. Muito bem, Monique, já deixo você aí na tela, meus amigos, várias pessoas aí elogiando esse nosso bate-papo, várias pessoas também concordando aí, trazendo nos comentários a informação de que tem procurado aí caminhar no sentido das práticas de meditação, e isso tem as ajudado bastante. Então a gente está tendo aí vários feedbacks, temos agora nesse momento mais de 100 amigos nos acompanhando ao vivo, nesse instante, fora os muitos amigos que continuarão aí nos acompanhando aí, no tempo e no espaço, né, já que o vídeo ficará aí gravado, vários amigos de diversas localidades do nosso país aí, presentes conosco, que é uma maravilha. Outro subproduto muito interessante aí desse processo de pandemia, que é a possibilidade de a gente se conectar muito rapidamente, né, com amigos que estão em localidades as mais diversas, o que não seria possível se não fosse essa ferramenta. E aí vocês, no final da fala de vocês, os dois trataram de uma palavrinha, de um termozinho que eu acho que é muito importante a gente trazer para a nossa reflexão aqui. Creio que tem tudo a ver com essa questão, tanto que vocês dois já mencionaram. E aí o Alisson, ele vem e faz uma pergunta exatamente voltada para essa questão, que é o autoconhecimento, né? Então, eu pergunto, nosso amigo querido, o autoconhecimento, muitas vezes junto à espiritualização do ser, ajuda na compreensão do processo saúde e doença. Quais dicas poderiam ser dadas para iniciar ou seguir nesse processo com segurança? Penso que está muito relacionado com o que a gente vem discutindo até aqui, né, Monique? Então, qual é o papel do autoconhecimento, né, e que dicas dá? Lembro-me muito, inclusive, da pergunta, né, feita por Kardec aos imortais lá em O Livro dos Espíritos, né, e as dicas que foram dadas pelo nosso querido Agostinho a Kardec, versando sobre essa questão do autoconhecimento. Então, fala um pouquinho para a gente aí sobre essa questão. Igor, você já antecipou aqui a minha resposta, né? Lá a espiritualidade nos orienta ali no Livro dos Espíritos que o autoconhecimento é uma busca contínua, né? A gente tem que estar ali diariamente avaliando tudo que a gente faz, né? Para poder conhecer essas nossas imperfeições, esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, as questões que nós fazemos ali no dia a dia, as nossas ações. E toda vez que a gente vai dormir ali, deitar a cabeça no travesseiro, para a gente fazer essa reflexão diária, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, né, para determinadas pessoas, que eu posso ter prejudicado alguém, e como é que eu mudo isso no dia seguinte, muda essa minha condição. Acho que é um exercício realmente diário, como diz Santo Agostinho, mas existem outras coisas também que nós podemos fazer para nos auxiliar, né? A gente falou de várias terapias aqui, mas principalmente pedir ajuda profissional. Muitas vezes a gente tem esse preconceito de buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, e muitas vezes a partir dessas pessoas que têm ali uma disponibilidade de tempo para nos ouvir, para saber das nossas questões, para de alguma forma nos dar ali
né, fazer algumas provocações e nos dar alguns direcionamentos que a gente acaba se conhecendo. E quando ele fala aqui do autoconhecimento versus essa compreensão aqui do processo da saúde e da doença, para mim as duas coisas têm que andar realmente em conjunto, né? A partir do momento que a gente passa a se conhecer, como o próprio Gilmar comentou, né? Quando a gente começa a sentir uma dorzinha que está esquisita, né? Ou tem uma sensação de que a gente está muito ansioso, muito chateado com determinadas situações, a partir do momento que você passa a se conhecer, você sabe que aquilo não está dentro de uma normalidade. E aí você consegue, de alguma forma, buscar ajuda. E ter sempre isso na cabeça, né? A gente não consegue resolver tudo sozinho. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, buscar ajuda, né? Seja espiritual, seja de um profissional, mas a gente realmente tem que olhar pelos dois ângulos, tanto o espiritual quanto o físico, que muitas vezes, e na maioria das vezes, também é necessário. Muito bem, Monique. Vou trazer o Jomar também para seguir dentro dessa linha, para falar um pouquinho também sobre essa questão aí do autoconhecimento, Jomar, e da importância dessa busca, né, dessa verdadeira busca, dessa viagem interior e dos benefícios que esse mergulho dentro de si mesmo pode proporcionar para o ser, inclusive dentro dessa temática que a gente está debatendo. Em primeiro lugar, com a pergunta 919, né, do Livro dos Espíritos, foi citada por você, pela Monique, né? O Agostinho, ele vai... Né, lembra Sócrates, né? Aliás, 919 é do egoísmo ou do... Não, é do autoconhecimento. É a 919... Não é do egoísmo. Ah, não é? Ajuda aí a do egoísmo. Né? 919A. 9A, exatamente, ok. Bom, mas sem querer eu acertei. Porque no fundo, há essa coisinha chamada egoísmo, que complica a nossa vida, que complica, inclusive, o nosso autoconhecimento, ok? Olha, o Livro do Espírito é batata, foi uma setinha que foi lá no alvo mesmo. Qual é o vício raiz, né, que gera todos os males? É o egoísmo, ok? Agora, o egoísmo, se o egoísmo existe, ele deve ter uma finalidade na vida. Não existe nada no universo fora do lugar. Se nós admitirmos que está fora do lugar, vamos ter que mexer no conceito que é a pedra angular de todas as religiões, que é Deus. Você vai ter que mexer nessa pedra angular. Não é onisciente, não é onipotente, né? Vai ter que tirar essas duas coisas. E quem sabe não é onipresente também. Desmonta tudo, vai ter que construir um outro edifício de novo. Então, não há nada fora do lugar, a meu ver, me permite, são opiniões minhas, tá? Fora do lugar no universo. Então, se existe egoísmo, o egoísmo tem uma finalidade, ok? Porém, o que é que a gente percebe? Que quando o egoísmo extrapola, né, aquilo que seria a sua finalidade, a sua função, talvez de agregar a pessoa, de agregar corpo, de agregar espírito, de facilitar a construção de uma persona, nós nos comunicamos através da persona, ok? No fundo, nem eu tenho nome, nem a Monique tem nome. Isso é o nome que papai e mamãe deram para a gente. Nós não somos nada disso. O que nós somos? Ainda fica uma interrogação, ok? Fica uma interrogação para a gente saber. O que é que nós somos realmente? Como é que nós somos chamados? Qual é a referência? Então, você entra, tem aí a persona, a estrutura egóica, e egoísmo sustentando aquilo, né? Que nos ajuda a ter essa vida de relação nessa dimensão em que nós estamos, a ter essa impressão de que somos separados do universo, tem uma função também até um determinado momento, mas aí a gente descobre com a evolução do próprio ser, daquela mônada, daquele ponto da grande rede universal. O princípio inteligente está no universo inteiro, não é assim que o Livro dos Espíritos nos diz? Permeia o universo inteiro. E o que acontece quando uma parte desse princípio inteligente é individualizado, ou seja, eu gosto muito de tentar pensar, né? É muito para minha cabeça velha, mas eu tento pensar virtualmente hoje.
E quando alguém chega lá, um programador como o Alisson, e faz um círculo virtual numa determinada área desse princípio inteligente que está no universo inteiro, nasce o quê? Surge o quê? Isso que em espiritismo nós chamamos de espírito, de mônada celeste e tal. Mas será que aquele círculo virtual feito pelo Alisson retirou aquela porção do princípio inteligente, separou do restante? Aí temos que ver, não é? Ok, então eu acho que a coisa está por aí. O egoísmo nos dá essa sensação de que somos separados do universo, de que somos separados das outras pessoas, de que podemos resolver as nossas coisas sozinhos, de que podemos ter essa autossuficiência egóica, né? De que podemos, e de que o universo, toda essa vastidão que a gente não conhece, não tem ideia do que é, por mais que a ciência tenha avançado, a gente não tem ideia do que é o universo, tudo isso gira em torno do nosso próprio umbigo. Ok? A prática espiritual, quando nos estimula o autoconhecimento, né, quando ela vai nos conduzindo a esse autoconhecimento, o autoconhecimento é exatamente chegar àquele ponto em que cai a ilusão. Não, isso é uma ilusão minha, de achar que eu estou separado da grande teia universal, que o resto gira em torno de mim, e que eu posso, inclusive, dobrar o universo inteiro, que é comandado por Deus, aos meus desejos, aos meus caprichos. O autoconhecimento é quando a gente, a meu ver, isso é uma tentativa de definir, tá? Uma tentativa. A meu ver, é quando caem as fichas e a gente percebe, não, eu sou uma ínfima parte da grande obra divina. Isso é pouca coisa? Não é, é muita coisa, é imenso, é maravilhoso, mas eu sou uma ínfima parte desta grande obra divina. E que eu viverei melhor, a gente descobre isso com o tempo, né? A gente nem sempre aplica, mas a gente acaba descobrindo com o tempo, né? Que a gente pode viver melhor quando a gente consegue se harmonizar com toda essa vastidão da obra divina. Quando a gente vai alinhar aquilo que a gente chama de eu, a persona egóica, os caprichos, os desejos, com os desígnios divinos. Aí, para mim, está a fórmula da felicidade, ok? Quando a gente alinha a pulsão da persona, a pulsão egóica, ao desígnio divino. Isso se chama, em termos místicos, em termos religiosos, entrega. Ou submissão, entrega lá no Oriente, submissão no Islã, entrega no cristianismo também, não é? Quando a gente se deixa que o Espírito comande a vida da gente. Tudo bem, vamos cumprir as funções que temos que cumprir dentro desse jogo, né? Desse jogo da vida. Um dia desse eu falei isso para um amigo querido que tem até muitos estudos, né, assim, espirituais, mas ele se assustou. Ele disse, então você acha que é uma brincadeira? Porque ele achou que de repente, você considerar que há um jogo divino na estrutura da vida, não seria uma coisa séria. Logo, um brinquedo é uma coisa seríssima. Um brinquedo para uma criança é uma coisa seríssima. E brincando, nós aprendemos a viver. Brincando, nós aprendemos os grandes conceitos, os conceitos morais, os conceitos espirituais. Então, sem que a gente abandone a nossa parte nesse jogo divino, nesse jogo da vida, nesse jogo pontual de realizar as nossas funções aqui, mas nós vamos ganhar essa consciência de que somos parte de algo maior e que a nossa realização, a nossa glória é exatamente ser parte desse algo maior. Não, ao contrário. Não sei, será que eu devaneei? Ô, meu amigo, sempre bom ouvi-lo. Eu vou trazer a Monique aqui, sempre dizendo, reforçando, Monique, você fica à vontade para resgatar alguma coisa do Jomar também que te chamou a atenção. Mas a gente entrou agora, passou pelo autoconhecimento, fez reflexões sobre a questão do egoísmo,
E aí eu vou fazer uma agora aqui, os irmãos agora ali ficaram um pouco tímidos mais para o final, acho que embevecidos com todas as reflexões que estão, tá todo mundo agora meditativo. Mas dentro dessa questão aí, do que a gente já refletiu com o Jomar sobre o egoísmo, me lembrei então da questão do altruísmo, e do quanto isso é importante dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui de saúde e de espiritualidade. Muitas vezes, assim, mergulhado nas nossas dores, notadamente quando elas são, têm a sua sede, né, e já vimos que elas têm essa sede dentro da intimidade do ser, né, quando a gente decide deixar a nossa dor um pouquinho de lado, ali, guardar ela num cantinho para fazer o exercício de olhar ao redor e tentar, de alguma forma, perceber que há outras dores e olhar para a dor do outro, a gente muitas vezes se surpreende, eu brinco, quando a gente volta para procurar a nossa dor, cadê a nossa dor? Mas eu tinha deixado ela aqui, nesse cantinho, e ela não está mais, ela de alguma maneira, ela perdeu o significado quando eu me conectei num gesto altruístico de procurar aliviar e olhar para a dor do meu irmão. Qual é a importância, então, dessa reflexão do altruísmo, da prática do bem, de buscar realmente fazer o bem, a chamada caridade, o amor em ação, direcionado aos nossos irmãos, dentro desse contexto da nossa aquisição de saúde e da nossa busca por espiritualidade? Muito bem lembrado, Igor, porque quando a gente começa a fazer uma prática aqui da caridade, né, amar ao próximo, se doar, né, e aí quando a gente fala aqui de caridade, a gente está falando não só dessa caridade material, mas de estar disponível, né, de estar ali como ouvinte. Muitas vezes a gente fala muito e ouve pouco, né, e nesse momento que nós estamos passando, a gente precisa exercitar cada vez mais esse poder da escuta, né, que eu falei da última vez que eu tive aqui com o Alisson também a respeito da escuta ativa, né, que é aquele momento de saber ouvir e também saber perguntar, fazer as perguntas certas, né, para você realmente ter ali uma troca, uma empatia com a pessoa que está ali ao seu lado, que muitas vezes a gente está fazendo o que está ouvindo e não está conseguindo absorver boa parte das informações que a pessoa está te trazendo, né. E interessante isso que você trouxe do altruísmo, né, que muitas vezes quando a gente está fazendo esse exercício, eu acredito que quem já teve a oportunidade de fazer o exercício aqui da caridade, não só dessa questão de ouvir, mas dessa caridade mais voltada à ação, muitas vezes a gente está com dor, né, a gente está com dor de cabeça, a gente está com dor no corpo, e quando a gente começa a fazer uma atividade desse tipo, a gente esquece da dor, né, então é terapêutico. E quantos de nós muitas vezes ficam ali esperando uma oportunidade para fazer alguma ação, para poder auxiliar o outro, e muitas vezes a gente esquece das pessoas que estão à nossa volta, dentro do nosso ambiente familiar mesmo, né, de exercer essa caridade dentro do nosso ambiente familiar, de ter ali um tempinho de dedicação dessas pessoas que estão à nossa volta. É de fundamental importância, e com certeza isso auxilia também nessa questão do resgate, as dores, né, muitas vezes a gente acredita que essa solução muitas vezes vem de fora, e aí tá ali interna, né, tá dentro da gente. A partir do momento que a gente começa a fazer uma ação, praticar uma ação de caridade, a gente começa a descobrir que o nosso problema é muito pequeno, né, comparado com o problema muitas vezes do outro, né, a gente deixa sempre acredita que as nossas dores são muito maiores, as nossas aflições são muito maiores do que a do outro. Quando você começa a ampliar essa visão e fazer esse exercício da caridade, a gente percebe que nós somos muito pequenos ainda e muito egoístas, né? Que é um pouco do que o Jomar trouxe aqui para a gente. O que é que você tem a nos dizer sobre essa questão também, meu amigo? Eu assinaria embaixo do que a Monique falou, né? Altruísmo é saúde, né? Lá no início eu falei, espiritualidade é saúde, altruísmo é saúde, o amor é saúde. E a gente volta de novo à questão lá do Livro dos Espíritos, com o egoísmo sendo a raiz de todos os males. Também o egoísmo está na raiz das nossas doenças. Inclusive as doenças kármicas. Se você olhar bem, está, né? E eu acho também que quando a Monique falou, a gente dedicar esse tempo para olhar a dor do outro, ajudar o outro de alguma forma, né? Você não precisa ser herói, você pode ajudar na medida dos seus limites,
pode ajudar em silêncio, pode ajudar também aglutinando, trazendo ajuda, né, maior que você não pode dar, outras pessoas podem. Sim, você pode fazer uma porção de coisa. E quando nós fazemos isso, disse a Monique, né? A gente percebe que a dor do outro era dor maior do que, às vezes era uma dor maior do que a nossa. Você diz que volta e não encontra mais onde deixa a dor, né? Naquele lugarzinho onde deixou, onde deixa, né? E eu acho que a gente não encontra, sabe por quê? Porque a gente conseguiu soltar. O egoísmo, ele faz a gente sofrer porque ele desenvolve duas coisas muito fortes na gente. Que são básicas na nossa vida, inclusive. É apego e aversão, que são as duas grandes fontes de sofrimento. Está relacionado com o nosso egoísmo, o tempo inteiro. É gostoso, é saboroso, é suave, é amoroso, fica comigo, não sai nunca mais. Aí a vida vem e tira. Às vezes tira na manhã seguinte, já, vai embora. Vai lá. É alguma coisa que é desagradável, nos causa dor, nos lembra trauma, nos lembra uma situação que a gente viveu e não quer viver mais, a gente vai para lá, desaparece, que isso não entre na minha vida, aversão. E essas duas coisas causam sofrimento, dor. Eu diria que uma boa parte da dor que a gente sente, do sofrimento que a gente sente, é o medo de sentir dor e é o medo de sofrer. E isso vem dessas duas coisas que são o apego e a aversão. Quando a gente consegue soltar de diversas maneiras, né? O altruísmo, quando a gente vai fazer caridade, a gente esqueceu, né, de remoer as mágoas, os rancores, aquela sensação, estou abandonado, oh, só eu, né? E a gente se volta para o outro, a gente soltou, a dor desaparece. E a gente pode fazer isso também pelo amor, pela dor, pelo conhecimento, pela busca, né? Que é quando a gente vai adquirindo o conhecimento, e esse conhecimento vai sendo processado e transformando em sabedoria, a gente solta naturalmente. Quanta coisa que a gente lutou, esperneou, feriu os outros, golpeou, porque a gente queria manter aquilo, e de repente a gente se ilumina, digamos assim, e aquilo, mas eu fiz tudo isso para quê? Isso hoje não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum para mim. Você solta. E com ele vai também a dor, seja a dor espiritual ou a dor física, que a dor espiritual sempre acaba provocando depois, com o tempo, vai surgir dor física. Então, eu acho que é por aí. Altruísmo é bom e barato. Pois é, né? Na farmácia popular da espiritualidade, a gente encontra à nossa disposição, né? Não tem contraindicações, né? Então, realmente é algo muito interessante. Meus amigos, quando o papo é assim, e tem sido a tônica dos nossos cafés, tão agradável, tão enriquecedor, né? Vários amigos aqui dizendo o quanto esse momento está sendo enriquecedor para eles. O tempo passa e a gente não vê o tempo passar, né? Vamos nos aproximando aqui já dos momentos finais do nosso café. Então eu vou já pedir, já vou deixar aí o Jomar na tela e pedir para que você, meu querido amigo, e depois a Monique façam as suas considerações finais sobre a questão do nosso tema. E eu queria aproveitar também e pedir para vocês para divulgarem também os canais, né? O Jomar falar um pouquinho do SAPS, a Monique falar um pouquinho também do Luz da Alma, onde a gente pode encontrar os materiais e os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo também junto ao nosso movimento. Aproveitamos também para pedir aos amigos que continuem aí, aqueles que não se inscreveram, se inscrevendo no nosso canal, né? Não, porque o Seridó Espírita agora está com 2.000 inscritos, não precisa mais se inscrever, fazer igual a um amigo meu, né? Precisa sim, precisa se inscrever, para que a gente possa, não por egoísmo de nossa parte, mas para que a gente possa chegar cada vez mais, né, atingir cada vez mais os corações com a divulgação da mensagem espírita, né? Assim como a Monique depois vai falar, para vocês se inscreverem
A gente tem aí nos comentários já as descrições de todos os canais, e aí basta clicar nesses últimos comentários aí para que vocês possam se inscrever em cada um dos canais, o Seridó Espírita, a TV7, nossos parceiros, a Rede Amigo Espírita, né, assim como o nosso querido canal Luz da Alma aí, da nossa querida Monique. Então, feito esse momento aí do nosso peditório para as inscrições, né, com todas as justificativas e ao mesmo tempo agradecendo mais uma vez aí o apoio que os queridos amigos têm nos dado, a todos os canais que estão associados aí nessa noite, nessa divulgação. Meu amigo Jomar, suas considerações finais e também falar um pouquinho aí das plataformas onde a gente pode encontrar mais materiais e mais reflexões aí do nosso querido amigo. Igor, eu estou muito feliz essa noite, viu? Muito obrigado por esse momento. Foi muito bom conhecer a Monique. Primeira vez que está junto, né, Monique? É sempre uma alegria estar no Seridó Espírita. Se bem que, de alguma forma, eu estou sempre ali, porque estamos agora, né, usando a tecnologia do Seridó Espírita também. E é uma alegria imensa voltar ao Seridó. Sei que hoje agora a gente não fala mais só para o Seridó, a gente fala para o mundo, né? Fala para o mundo. Mas é uma alegria, de alguma forma, estar conectado de novo ao Seridó, onde temos amigos que nos acolhem, nos acolheram presencialmente, né? Até a pandemia surgir. A todos o meu abraço. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe o canal Seridó Espírita, o Alisson, o Igor e todos aqueles que participam, o Wesley, que é também um dos mantenedores do canal, é o nosso poeta, né? Então, muito obrigado a todos vocês. O Sapiens, eu acho que a turma do Seridó já conhece, né? O Sapiens, nós temos um canal no YouTube, é tudo muito simples também, viu? Bem simples ainda. E a gente quer ir na sombra do Seridó Espírita, a gente vai na sombra do Seridó Espírita. Então, temos o canal youtube.com/Sapiens Natal, no Facebook o perfil é o Sapiens Natal, no Instagram é o Instagram Sapiens Natal, nessas três redes a gente produz alguma coisa, produz o Outro Olhar, que é no youtube.com/Sapiens Natal, no Facebook também, o mesmo, Outro Olhar, simultaneamente. No Instagram, às terças-feiras, a gente está com um papo sobre Francisco, né? Francisco é inspirador das nossas atividades aqui no Sapiens. O Sapiens não é um centro espírita. Eu participo do movimento, faço palestras no movimento, nos centros. O Sapiens não é um centro espírita, é um centro de estudos filosóficos. Fazemos estudos comparados das tradições espirituais, praticamos meditação também, não é? Mas o meu trabalho no movimento, ele não deve ser identificado diretamente com o Sapiens. Agora, obviamente que no Sapiens também estudamos Espiritismo, ok? O conhecimento espírita entra na pauta do Sapiens. Muito obrigado a vocês. Monique, satisfação. Deus abençoe a todos nós. Vou dizer uma coisinha que a gente gosta de dizer lá no Outro Olhar. O Senhor Francisco os abençoe e os guarde. Nos abençoe e nos guarde. Muito bem, meu amigo. Em homenagem a você, Francisco está aqui, ó, no nosso background, ali do ladinho do nosso cactus brilhante aí, o símbolo do nosso Seridó. Que maravilha. Está lá o Francisco, um presente de um amigo muito querido, nosso Oswaldo, artista. Ele fez esse Francisco aí. Quando ele publicou, eu disse, esse Francisco aí, como é que a gente faz para conseguir esse Francisco? E aí, depois, muito carinhosamente, o Oswaldo nos presenteou. Um abraço, querido amigo Oswaldo. Agora o Francisco aí nos acompanha também. Eu sei que o Jomar tem uma vinculação muito forte, uma ligação muito forte com ele. E aí, Monique, minha amiga, fica também aí o espaço para as suas considerações finais e também para a divulgação aí do Luz da Alma e dos demais canais onde a gente pode encontrar um pouquinho mais aí para o pessoal que eventualmente alguns já te conheciam aqui no Seridó, já não é a primeira vez que você está conosco, mas para quem eventualmente desejar conhecer um pouquinho mais do que você tem produzido aí, das palestras que você tem realizado, então, suas considerações finais e a divulgação dos seus canais aí.
Obrigada, eu queria agradecer, assim, um imenso prazer conhecer você, Igor, e o Jomar também. Um beijo para quem está aí nos bastidores, Alisson, Socorro, Sula, que eu sei que está acompanhando a gente também. Wesley, não te conheço, mas Wesley, um beijo grande aí também. Eu queria comentar um pouquinho a respeito do meu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube que é o Luz da Alma, e também no Facebook Luz da Alma, e no Instagram, esse daqui que está aparecendo aqui embaixo, que é Monique Papo Oficial. É um trabalho que a gente vem fazendo aí no início logo que começou a quarentena, para divulgação da doutrina espírita, então a gente tenta trazer aqui mensagens da doutrina espírita e associar, né, com as nossas questões aí do dia a dia. É uma oportunidade maravilhosa estar aqui, né, e eu fico muito grata aqui pelo pessoal que tá nos acompanhando, e aqueles que quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, entrem lá, Luz da Alma e Monique Papai Oficial, para conhecer um pouquinho desse nosso trabalho. Gente, gratidão por estar aqui, muito feliz de participar aqui com vocês. Muito bem, meus amigos. Gratidão é nossa, gratidão de todos que fazemos aí o Seridó Espírita, de todos os canais parceiros. Que alegria, que noite agradável, como tem sido o padrão. As noites de segunda-feira realmente ganharam um colorido especial com o Café com Kardec e amigos. Que maravilha, realmente estarmos juntos. Então, a nossa gratidão, que outras oportunidades venham para que a gente possa se reencontrar novamente, né, e reafirmarmos aí os laços de fraternidade, de amizade que a gente vem construindo. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam na noite de hoje, um forte abraço a todos vocês que estão nos acompanhando quando não mais seja noite, de repente numa tarde, de um outro dia, vendo esse vídeo através de todos os canais, a nossa gratidão, de alguma maneira, estamos todos aí conectados através do recurso tecnológico. E até a próxima oportunidade, até o próximo café, ou até a próxima oportunidade dentro das nossas atividades. Beijo carinhoso a todos, fiquem com Deus.